Olá, meu nome é Coito Sandro Yura, sou instrutor de armamento e tiro, credenciado pela Polícia Federal. Estamos aqui para elucidar algumas dúvidas e mostrar como funciona hoje para a aquisição de armamento para a prática de tiro esportivo ou até mesmo para defesa pessoal. Bom, temos duas formas de aquisição de arma de fogo hoje. Uma para a defesa, regida pela Polícia Federal, e outra para o tiro esportivo. Para a aquisição de arma de fogo na categoria defesa, o que é necessário? Ser maior de 25 anos, estar em dia com suas obrigações com a Justiça Eleitoral, militar, ser ficha limpa, na verdade, certidões de antecedentes criminais, boa conduta social, ter a renda idônea, com o comprovante de renda e o comprovante de residência. Anterior ao decreto do presidente Bolsonaro, era necessário ali uma declaração de efetiva necessidade. E os registros tinham a validade de 5 anos. Bom, segundo caminho é para o atirador esportivo, mas para o atirador efetivamente esportivo. O que é necessário para o atirador esportivo? Em primeiro lugar, se filiar a um clube de tiro, posteriormente fazer toda a documentação normal do registro de arma, que seria o psicotécnico, o teste de tiro, as certidões, juntamente com a declaração de filiação ao clube. Então esse é para quem quer o tiro esportivo. Tá? No Brasil hoje nós temos algumas legislações, estão ocorrendo mudanças, mais mudanças vão ocorrer. Bom, existe o decreto R105, que é o 3665 de 2000, que foi substituído pelo decreto número 9.493 do dia 5 de setembro de 2018, que vai entrar em vigor 6 meses após a sua publicação. Foi assinado pelo presidente Michel Temer. Esse decreto ele regula tudo sobre armas. O que é calibre permitido, o que é calibre restrito, o que são armas proibidas, equipamentos proibidos e restritos, tá? Ele rege o tiro esportivo, ele rege as armas. E temos o decreto, a Lei 10.826, do dia 22 de dezembro de 2003, e o decreto 5.123. Eles são conhecidos como o Estatuto do Desarmamento, tá? Onde possibilita a aquisição de armas, proibir o porte de arma no país, entre outras coisas. Então, para nós esclarecermos alguns desses pontos, vamos ao assunto. O decreto do presidente Bolsonaro, o que ele apresentou? Bom, em estados com um número de homicídios menor que o que está ali no decreto, se não me engano são 10 para cada 100 mil habitantes, caracteriza efetiva necessidade, assim como o morador de áreas rurais, atiradores esportivos. Ou seja, antes do decreto, existia a discricionariedade do delegado da Polícia Federal. Ele poderia dizer: não está autorizado em função de não caracterizar a efetiva necessidade, não está autorizado por isso ou por aquilo. Então, hoje, com esse decreto, é possível a aquisição de 4 armas. O decreto não especifica se são 4 revólveres, 4 pistolas, se 2 revólveres, 2 espingardas, ele não especifica isso, tá? Então, o que nós temos hoje é permitido até 4 armas, desde que comprove essa documentação. Sobre a aquisição, 2 pontos principais é o exame de aptidão psicológica, feita em psicóloga credenciada, e o laudo de capacidade técnica. Veja bem, laudo de capacidade técnica não é um curso de tiro, é um laudo de capacidade. Como ele é feito? Tá? Ele é composto em 2 etapas, sendo a primeira etapa o teste escrito, com questões a respeito da cartilha de armamento e tiro, e a segunda etapa são os disparos em si, que aí varia conforme o tipo de arma, a quantidade de disparos. Normalmente são 20 disparos num alvo de silhueta humana padrão. Tá? Na região eu sou credenciado pela Polícia Federal para fazer esses laudos. Então qualquer dúvida a gente está à disposição. Bom, temos uma dúvida muito grande que pode gerar muitos transtornos às pessoas.
a questão que se debate muito, porte e posse. Bom, o que foi liberado nesse decreto, e já era anteriormente liberado com algumas ressalvas, era a questão da posse. Você vai na loja, compra sua arma, a loja emite uma guia de trânsito e você transporta ela para a sua casa ou seu local de trabalho, o local que está registrado na documentação da Polícia Federal. Chegando lá ela vai permanecer. Número de munições por ano, 50. Tá? Só que você não pode tirar desse endereço. Quando você for transferir para o sítio, para o local de trabalho ou para casa, você tem que solicitar junto à Polícia Federal uma guia de trânsito de mudança de endereço. Ou seja, você vai transportar a arma desmuniciada, fechada numa caixa, da sua casa até o local em que você especificou nessa guia. Bom, e se eu pegar essa arma e andar com ela na cintura? Isso caracteriza porte de arma. Hoje o porte de arma ele é bastante restrito, né? É restrito aos policiais, por armas cauteladas, Ministério Público, algumas categorias, então ele não é abrangente liberado. Se você compra a sua arma hoje, você não pode sair com ela na rua. Você tem a carteirinha, tem o registro, você tem a posse da arma, mas não tem o porte. Então, sem o porte de arma, você pode responder um crime de porte ilegal de arma, mesmo ela estando registrada. Então, sempre que for transportar a arma categoria defesa pessoal, ela tem que ser transportada com a guia de trânsito específica. O atirador esportivo já possui uma guia de trânsito com validade do seu certificado de registro, que são de 3 anos, que permite o transporte do local de guarda ao local de competição. Então, o atirador esportivo tem essa diferença. E existe uma guia de trânsito que ela permite o transporte de uma arma municiada no percurso entre casa e estande, do estande para casa, e fora isso não. Temos aqui alguns pontos do decreto do presidente Bolsonaro que foi publicado no Diário Oficial atualmente. Ali fala na necessidade de uma declaração que o adquirente tem um cofre ou um local seguro em residência onde haja crianças, adolescentes ou pessoas com deficiência. Bom, algumas pessoas interpretam isso como uma necessidade desnecessária ou nunca existiu isso, mas veja bem, o que ocorre? É uma declaração, tá? Você declara que vai manter em local seguro, chaveado, né? Porque você tem a posse dessa arma, ou seja, essa arma ela vai ficar na sua residência ou no seu local de trabalho. Mas se você tem crianças, pessoas com deficiência ou até mesmo adolescente, nem sempre você vai estar em casa. E no momento que você não está em casa, essa arma vai estar no cofre ou num lugar cadeado. Então ela visa a segurança da criança, do adolescente e até mesmo do próprio equipamento. Então essa foi uma novidade que veio. E a própria declaração significa o quê? Você declara que tem um local de guarda seguro. Isso já existe para o atirador esportivo junto ao Exército Brasileiro, onde a gente tem que fazer uma declaração constando que tem um local seguro para a guarda do equipamento. Existe a questão sobre a efetiva necessidade, onde o decreto destacou alguns pontos, como cidades, estados, não cidades, estados. Nesse índice colocado ali, todos os estados do Brasil estão dentro, ou seja, então todas as localidades e regiões possuem efetiva necessidade de aquisição de armas. A quantidade de armas, a lei 10.826 dizia até 5 armas, né, ou 6 armas. O que ocorre? Existia a normativa da Polícia Federal liberando apenas 2, uma longa e uma curta. Com este decreto, são 4 armas, independente de se forem do mesmo tipo. Revólver, 4 revólveres, 4 pistolas, ou 4 espingardas, 4 rifles, né? Não são 4 de cada, mas são 4 ao total, então você pode escolher dentre uma dessas. Ainda com a possibilidade de se justificar uma necessidade a mais desse número, será autorizado, porque o decreto prevê. A abrangência dele, como a gente falou, é total, né? Abrange por esse índice de violência todo o país. A validade também é uma questão que anterior a isso eram 5 anos, agora é 10 anos.
inclusive com aquela possibilidade: minha arma venceu o registro este ano, eu vou ter que renovar? A princípio, não. Temos que ver quais são as normativas que virão junto com o decreto. A princípio, subentende-se que o registro venceu ano passado, mas ele não completou 10 anos, então ele vai vencer quando completar os 10 anos. A partir daí precisa fazer a renovação. Se não houver mudança na legislação, ocorrerá da seguinte forma: você vai renovar 10 anos, teste psicológico, teste de tiro, toda a documentação necessária para renovar. Por enquanto ainda não houve alteração em relação a este quesito. Muitos atiradores, muitas pessoas esperavam um decreto com uma abrangência de assuntos, uma abrangência de fatores muito maior. O que ocorreu? Segundo a gente vê nas notícias de imprensa, o pessoal pede o porte, pede quebra de monopólio, a questão da idade, calibres de arma. Só que existem muitos fatores desses que eles tramitam no Congresso Nacional e necessitam da aprovação e criação de lei. Então hoje existe em tramitação, esperando votação, projeto PL, projeto de lei 3722 do deputado Rogério Peninha, que está aguardando a votação na Câmara. Depois disso vai para o Senado, se houver alteração volta para a Câmara e depois sancionado pelo Presidente da República. Então existe uma possibilidade de se abrir porte, de quebra de monopólio, diminuir a idade mínima para a aquisição de armas, entre outros fatores. Uma das possibilidades do novo decreto também é a abertura de convênios com as polícias estaduais, militar ou civil, para registro dessas armas. Então acaba diminuindo a carga de trabalho para a Polícia Federal e trazendo para mais próximo das pessoas também a fazer a tramitação da documentação. Então a gente tem que aguardar um pouquinho, ver como isso vai acontecer ou não. De maneira geral é bem positivo, já facilitou alguma coisa, já é um ganho bastante grande, e aguardar os próximos trâmites de tanto medidas provisórias, decretos e até mesmo a aprovação de lei no Congresso Nacional.